Bem, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, à visita que nós estamos fazendo ao passado, para conhecer um pouco do pensamento do Freud. Eu tenho estado assim particularmente atenta para o que nós estamos estudando, porque esse seminário, esse módulo Freud 1, na verdade, ele é a base do estudo da teoria psicanalítica. Então, assim, com muito empenho, eu vou escolher muitas coisas para falar para vocês, vou me colocar à disposição para vocês perguntarem. Então, hoje eu vou falar alguma coisa que eu considero que possa ajudar na leitura de vocês. E depois, quando nós estivermos juntos, mesmo que online, aí vocês vão escolhendo as perguntas que gostariam de me fazer. Antes de eu começar o nosso assunto hoje, eu quero citar um artigo do Freud de 1912 que eu fiquei de citar para vocês por causa de uma colocação dele que eu falei em aula e depois fiquei de retornar para vocês. O artigo se chama Sobre a Psicoterapia, 1912. Vocês vão encontrar no volume 7 da Standard Edition. E o que motivou colocar isso aqui é quando nós falamos sobre as indicações e contraindicações que você faz para uma pessoa para ela começar ou não uma investigação psicanalítica. E a primeira colocação do Freud, ele fala que os pacientes que não possuírem razoável grau de educação e de caráter bastante idôneo devem ser recusados. Então é uma coisa interessante porque o Freud vai colocando assim exigências para que uma pessoa pudesse entrar e ser indicada para um processo psicanalítico. Nós temos que lembrar que essas coisas foram escritas nos primórdios da psicanálise. E depois tanta evolução teve que é possível hoje você indicar um processo para criança, para idoso e para situações de diagnóstico grave, né? Aqui ele contraindica. Seria bom vocês puderem pegar esse artigo e ler, porque ele traz coisas assim muito interessantes mesmo, que eu acho que vai acrescentando para vocês, né? Ele fala, por exemplo, que a pessoa mais velha ela não tem mais possibilidade de reformular conceitos e coisas assim. Bem, o que nós temos para hoje é o artigo de 1898, A Sexualidade na Etiologia das Neuroses. Aqui, esse artigo, eu queria contar uma curiosidade para vocês. O Freud apresentou com muito rigor, esperando ser reconhecido, porque ele teve que fazer um trabalho enorme assim para ter alguma aceitação. No começo ele foi foram muito recusadas as ideias dele, né? E esse artigo que ele apresentou na Sociedade em Viena, assim, tão prestimosamente, ele foi enormemente atacado, porque nesse artigo ele falou da sexualidade das crianças, que as crianças apresentam desde a tenra infância uma vida sexual. Isso chocou muito a mentalidade da época. E também ele fala muito sobre a questão da masturbação, e alguma coisa que eu quero passar algumas ideias para vocês. Ele vai falar da questão da vida sexual das pessoas, influenciando e até como etiologia do aparecimento de quadros psicopatológicos.
Então, uma das coisas assim que não está escrito no artigo, mas que eu gostaria de falar para vocês, vejam bem, nós estamos falando de uma mentalidade nessa época muito restrita em relação à sexualidade. Por exemplo, hoje não teria sentido um artigo como esse. O Freud escreveria sobre outras coisas, né? Aqui, a sexualidade ela vai representar a dificuldade ou não que uma pessoa tem de se relacionar com a outra. Então, a importância extrema não é se a pessoa tem prazer sexual ou não, mas na verdade foi o ponto que ele pegou para ver a possibilidade da pessoa de fazer ligações com o outro ou se ela tinha uma vida emocional mais voltada para si mesma e mais voltada para uma insatisfação nos relacionamentos. E aqui começam as raízes de um artigo que ele escreveu em 1910, que é sobre o narcisismo. Um artigo seminal na teoria psicanalítica, onde ele conseguiu, citando o mito do Narciso, que ele ficou apaixonado pela própria imagem. Então, ele via refletida num lago a imagem dele, ele se apaixonou e ele ficou olhando para aquela imagem e não buscou mais nada em torno de si mesmo. Então, o Freud usou esse mito para falar sobre a pessoa que fica encantada consigo mesmo, não sai de si para ir para o outro. E nesse artigo do narcisismo, que tem uma frase muito citada, que ele fala que é preciso amar para não adoecer. Então, isso em termos de psicanálise é extremamente importante, quer dizer, na capacidade de se vincular com o outro, que nós nos desenvolvemos. A pessoa que fica sozinha, só em torno dela mesma, ela vai ter muita dificuldade de se desenvolver. Então eu queria falar assim para vocês, né? Nesse artigo, ele vai fazendo toda uma distinção entre a neurastenia e a neurose de angústia. A neurastenia é assim, é um tipo de fadiga física. Sabe quando a gente fala fulano é neurastênico, quer dizer, a pessoa é muito detalhista, muito exigente, muito mal-humorada, muito insatisfeita. O Freud foi desvendando esse quadro e ele vai falando da neurastenia, que ela não é ligada, assim como a neurose atual, à situação da história pregressa do indivíduo, a história da infância, tal. E ele vai tentando discriminar esses dois quadros. Mas acontece que, com o passar do tempo, isso não tem mais assim tanta importância, sabe? Como tinha na época para poder discriminar um quadro do outro. O que fica mesmo muito importante é a análise da vida sexual da pessoa e de ver se essa pessoa conseguia sair de dentro dela, se relacionar com o outro ou ela ficava muito voltada para os seus próprios conflitos, vivendo sozinha e tendo na vida sexual solitária uma tentativa de realização. Então, Freud vai falar nesse artigo para vocês, que vocês vão ler, que nessa solidão a pessoa adquiria uma espécie de vício. Quando as coisas lá fora frustravam, a pessoa se dedicava a essa prática e ele entendia que isso acabava enfraquecendo potencialmente uma pessoa. Hoje a gente lê isso e pensa assim: vai enfraquecendo como? Vai enfraquecendo a possibilidade da pessoa fazer ligações, de ir até o mundo do outro. Então a pessoa vai ficando solitária. E ele faz uma associação também aos outros vícios, que para ele, em outras palavras, um vício por droga, cocaína, maconha, também na base poderia esconder
uma insatisfação da vida sexual, uma insatisfação dos relacionamentos, e a pessoa acabava solitariamente tentando se satisfazer. Então, eu queria chamar atenção para esse aspecto que o Freud enfatiza bastante. Ele enfatiza a sexualidade nas crianças, dizendo que o comportamento sexual do ser humano começa muito antes do que a gente imaginava. Isso não podia ser tão citado, né? Ele também fala sobre a maneira de abordar os pacientes, assim, qual é o médico, o terapeuta que poderia se aproximar das questões sexuais. Ele teria que ter toda uma idoneidade para fazer isso, porque no fundo o paciente talvez queira encontrar alguém que possa ouvi-lo nesse sentido. Uma mulher que pode desabafar sobre uma vida muito frustrante que ela carrega, ou um homem que se sente com dificuldades sexuais, difícil confessar isso para alguém. Talvez ele possa adquirir uma intimidade com seu médico, se abrir, falar do que tá se passando. E aqui também o Freud começa a lançar alguma ideia sobre a necessidade da formação da pessoa que vai fazer isso. Ele já começa a falar que não é fácil, que é alguma coisa que a pessoa precisa ter toda uma possibilidade para fazer isso, né? Já lançando algumas bases assim de que a pessoa para se dedicar à psicanálise ela teria que ter uma formação muito intensa. E uma outra coisa que ele coloca também no final do artigo, eu até vou ler a frase porque ela é muito bonita. Ele fala: baseando-me no método catártico, elaborei nos últimos anos um processo terapêutico que proponho descrever como psicanalítico. Devo a ele grande número de êxitos e espero que possa aumentar-lhe consideravelmente a efetividade, né? Então, eu tenho a impressão que eu chamando atenção para essas coisas, talvez isso possa ajudar, né? E ele fala que as causas mais imediatas de todo caso de doença neurótica devem ser achadas em fatores emergentes da vida sexual. Quem quer que queira certificar-se se as neuroses de seus pacientes estão ou não realmente em conexão com a vida sexual deles, não pode evitar de interrogá-los sobre sua vida sexual e de insistir quanto a um depoimento verdadeiro sobre ela. Entretanto, é seu dever ético manter-se longe de toda questão sexual. Se o médico não tem a maturidade suficiente, tudo o que lhe pedimos, além disso, é que se abstenha de tratar pacientes nervosos, né? Porque os pacientes, no fundo, eles queriam sim abordar os problemas, mas eles gostariam de estar nas mãos de alguém que pudesse, com toda a reverência e sabedoria, poder ajudar nesse sentido. Então, esse vídeo de hoje, ele tem assim o objetivo de motivá-los para vocês prepararem, né, a leitura, chamei atenção sobre alguns pontos e daí então na sexta-feira nós vamos poder conversar mais e tirar as nossas dúvidas, tá bem?